E hoje nós vamos ver a avaliação da pandemia na opinião pública brasileira e algumas características que têm ocorrido, que têm interferido de forma significativa nessa avaliação. Então vamos lá. Não deixe de se inscrever quem está pela primeira vez e não deixe de compartilhar com amigos. Nós ainda vamos ter muita coisa para ver aqui no nosso canal. Muitas pessoas me questionam com relação aos resultados, tanto pessoas favoráveis contra o governo, enfim, ficam me questionando. E a gente tem que entender que estamos tratando de opinião pública. Então, a formação da percepção da opinião pública, ela segue determinadas características e variáveis que muitas vezes a gente não controla. Então, é inegável para a gente que o governo federal ele se comunica ruim, né? Ele não tem uma boa comunicação. Mas, aliado a isso, né, como agravante, nós vamos ter outros fatores. Um dos fatores é justamente a questão de que não só grandes grupos de mídia nacional, como estadual e municipal, têm tido uma postura antagônica às ações de governo, né? E a mídia é que forma grande parte da opinião de vários grupos dentro da população brasileira. A gente tem vários grupos de pessoas, né? Vocês puderam ver que existem fatores como o emocional, que atinge um determinado grupo, existe o fator que a gente viu como fator ideológico, que atinge outra parte do público, né? E existe uma parte do público que é uma parte que degusta muito a narrativa proposta pela mídia, né? A narrativa proposta por parte da mídia, vale lembrar isso, tem muito meio de comunicação sério nesse país. De parte da mídia, ela absorve como uma informação superficial e aí gera sua opinião pública, né? Vou dar um exemplo de que uma pessoa, vendo o resultado da pesquisa, comentou com uma amiga nossa, disse: "Ô povo besta", né? É uma característica do termo bem nordestino. Como é que ainda vota nesse presidente? Como é que ele pode estar à frente, depois de tudo, de gás de cozinha, de gasolina? Então ela tem uma opinião pública formada de forma superficial. Quando você vai ver, só no exemplo do gás de cozinha que ela falou, né? A gente vai ter aí que a contribuição de imposto do governo federal é 80 centavos, enquanto que praticamente de R$100, R$50 quase é o imposto estadual. Então essa pessoa está dentro de um grupo que vai avaliar de forma positiva o governo estadual, né? E negativa o governo federal, porque a opinião pública dela é formada ou baseada em uma narrativa ou uma leitura superficial das informações. Em relação à Covid, que é o nosso tema hoje, né? Nós temos aí o governo federal, a avaliação estadual e federal mais aquém. Em relação à Covid ou a essa pandemia, isso ocorre de uma forma mais intensificada. Por quê? Porque as pessoas vão estar aí contaminadas pela questão do medo, do receio, né, da perda de parentes, e isso faz com que muitas das narrativas que seja trazida pela mídia impactam na opinião pública de forma significativa. Então a gente tem aí, por exemplo, nas regiões do Brasil, nós vamos ter aí, por exemplo, uma região centro-oeste avalia o governo federal, né, de forma muito mais significativa do que a questão do Nordeste, que avalia melhor os governos estaduais. Então, para você ver como a questão da opinião pública é delicada de se analisar ou de se perceber, mas ela é formada assim, as pessoas do Nordeste sabem que os governadores do Nordeste compraram, por exemplo, respiradores que nem foram entregues,
né? E mesmo sabendo disso, né, e sabendo que os respiradores que chegaram, na sua maior parte, foi proveniente do governo federal, elas avaliam de forma negativa. Por quê? Porque a narrativa proposta para a opinião pública impactou aquela pessoa e ela não teve condições ou informações para discernir sobre aquilo, de que essa compra de respiradores por determinados governadores matou muitas pessoas, talvez tenha matado até uma pessoa da própria família, né? Deixou de ter a chance de sobreviver, né? Bem como a gente vê outras regiões como o norte também, né? O sudeste, né, concentrando ali São Paulo, Rio, que são eixos teoricamente mais bem informados, mas você vê uma leitura diferente, e sul, o próprio governo federal melhor avaliado do que os governos estaduais. E o que eu quero chamar a atenção para essas mudanças significativas é que a ação do governo federal, ela é única para o Brasil, ela é uniforme, então não faz sentido a pessoa ter uma opinião distoante em regiões do estado. Isso é justamente contaminado pelas narrativas e pelas ações de governos estaduais em relação a mídias locais, acesso à mídia, né? E faz com que muitas pessoas não consigam discernir sobre isso. Outro fator que a gente já trouxe enquanto percepção do emocional, que a gente fez a comparação do emocional masculino e feminino, né? Eu quero trazer aqui mais um aditivo para um grupo de mulheres, né? Tem mulheres que gostam de discutir política, que gostam de discutir ações de governo, que são ações sociais, né? Que é política também, mas tem mulheres que se colocam à parte disso tudo. Então elas acabam também, né, sendo contaminadas por essa análise superficial, como eu mostrei no exemplo inicial. E aqui com dados eu quero trazer para vocês. O público masculino, avaliando aqui o governo federal, né, praticamente igual ao governo estadual. Olhe que quando eu mudar para feminino, o governo estadual praticamente não muda, é 40%. Então, o público feminino e masculino avalia em torno de 40%, ali está uniforme essa percepção, mas o público feminino avalia muito aquém. E aí não é só a questão do emocional que está pesando, né? Porque quando você fala de pandemia, mexe muito com o emocional das pessoas. Então, as mulheres tendem a rejeitar determinadas posturas do governo, o jeito do presidente se comunicar, porque elas são emocionais, mas muitas vezes os governadores estão agindo e prejudicando a própria, mas elas não conseguem ver, porque sua opinião está formada ali, muitas vezes, pelo emocional, né? E carregado na incapacidade de estar bloqueada emocionalmente de discernir sobre ações do governo que têm sido muito significativas, né? Quando a gente se compara aí a muitos outros países. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, que vocês pudessem ver, essa questão da faixa etária de idade na avaliação de governo. Tem sido outro público que o governo não está conseguindo, vamos dizer, trazer informações. Por quê? E aí vocês vão entender. O público jovem, até 24 anos, olha o nível de avaliação que o público jovem traz. Distoante disso, os jovens do centro-oeste, inclusive nordeste. Olha o sudeste, olha o sul, os jovens, né? Pessoal mais adulto, olha o nível de avaliação do governo federal, e o pessoal da melhor idade ainda é mais significativo. Então, o que é que caracteriza isso? Jovem, além dele não se interessar por analisar as informações, ele acaba formando sua opinião pública como comportamento de grupo. Então, comportamento de grupo, você acaba sendo levado por aquilo sem nenhum tipo de reflexão. E os jovens
tem sido impactado por formadores de opinião. Tem um youtuber famoso aí que tem tido uma postura até reprovável em muitos aspectos para um jovem seguir. Tem tido aí inserções antagônicas ao governo e infelizes colocações. Esse jovem muito limitado de intelecto, mas que tem sido referência para esse público que tem formado a opinião de jovens. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês entenderem como é formada a opinião pública de uma população. Então ela é formada por grupos setorizados, às vezes um grupo mais significativo, menos significativo, né? Mas são formadas por grupos que são impactados de forma diferente, com variáveis diferentes em relação à sua opinião e percepção dos fatos. Então, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje, a análise da pandemia nesse momento, no contexto da opinião pública brasileira. Então não deixe de compartilhar com amigos, conto com vocês, nos vemos amanhã. Um grande abraço, amanhã com intenção de votos, se não ficar longo o vídeo, com rejeição também, vale a pena dar uma olhada.